Mas antes de falar do Rio Quente, a gente conversa sobre uma personagem emblemática de um esquema de venda casada de sexo e drogas a ricos e poderosos daqui de Brasília. Pamela Pantera foi condenada a 8 anos de prisão. Vanessa Vitória, boa noite para você. Olá, Felipe, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, a Flávia Tamayo, aí conhecida como Pamela Pantera, ela já tinha inclusive estampado capas da Playboy aqui no Brasil, em Portugal, e fazia filmes, com conteúdo adulto, filmes eróticos. E agora condenada a 8 anos de prisão, mas ela pode responder em liberdade. A justiça concluiu que ela praticou tráfico de drogas e associação para o tráfico quando, junto com outras garotas de programa, ela distribuía entorpecentes a clientes de alto poder aquisitivo. Para os mais assíduos, ela oferecia a possibilidade de pagar por drogas e sexo. Pamela Pantera ficou presa no Espírito Santo entre maio e setembro do ano passado. Depois foi trazida aqui para o Distrito Federal, onde ficou em liberdade, porém monitorada por tornozeleira eletrônica. E é assim que ela deve continuar, já que ainda pode recorrer da condenação. Por meio de nota, a defesa aí da Pamela Pantera diz que ela é inocente e que vai recorrer sim em segunda instância para reverter essa condenação. Em uma entrevista que a Pamela concedeu no ano passado ao jornalismo do SBT, ela negou todas as acusações, disse que é inocente, Felipe. Muito obrigado, VV. Agora sobre a pandemia, pessoal. Começa amanhã a vacinação da faixa etária de 37 anos e não precisa fazer agendamento. Vitória Mello agora com a gente ao vivo. Ô Vicky, como é que vai ser isso? A pessoa só chega ao posto de saúde, fica na fila e se vacina? Boa noite. É isso, Felipe. Boa noite a você, boa noite a todos. Basta apresentar um documento de identificação que comprove a idade apta para vacinar, No caso, 37 anos ou mais, e depois esperar para ser imunizado. Ao todo vão ser 100 pontos de vacinação espalhados por todo o DF. A lista completa está lá no site da Secretaria de Saúde e é importante que as pessoas deem uma olhadinha lá, porque vão ter alguns pontos, que vão estar aplicando apenas a primeira dose da vacina, outros apenas a segunda dose. Então, para não ter viagem perdida, não vale, Pode ir lá conferir, não custa nada, Amanhã o atendimento será de 8 da manhã às 5 da tarde. Já no sábado e domingo, de 9 da manhã, também até às 17 horas. O DF vai disponibilizar mais de 100 mil doses D1 para imunizar o público-alvo neste fim de semana. E vai ser um mutirão mesmo. 500 profissionais foram escalados para trabalhar exclusivamente nas bases de vacinação e outras 50 pessoas em 23 carros vão estar responsáveis pela logística e distribuição de vacinas. O GDF quer mesmo acelerar a vacinação, tanto é que acionou o Superior Tribunal de Justiça para que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, envie à capital cerca de 290 mil doses. A alegação do GDF é que o governo federal tem enviado menos vacinas ao Distrito Federal, se comparado à população. Felipe. Vicky, vou aproveitar que você está aqui com a gente ao vivo e vou chamar sua reportagem que você preparou para nós. E que deixa claro, gente, a vacinação é a melhor ferramenta para proteção coletiva. Os casos de pessoas que se vacinam e mesmo assim adoecem e morrem de Covid são raros. No Distrito Federal, esse índice é de até 0,05%. Relatos nas redes sociais contam histórias de pessoas que tiveram Covid-19 ou até morreram da doença mesmo após tomarem a vacina. Em abril, o cantor Agnaldo Timóteo foi uma delas. Ele começou a apresentar sintomas um dia depois de ter tomado a segunda dose do imunizante e não resistiu. Semana passada, o governador de São Paulo, João Dória, publicou nas redes sociais que havia testado positivo pela segunda vez, mas disse que estava bem, graças à vacina. Simplesmente estou bem. E estou bem porque eu tomei a vacina. Tomei as 2 doses da vacina do Butantan. De acordo com especialistas, esses casos devem ser tratados como eventos raros e não significam que as vacinas não funcionem. Acontece que nenhum imunizante disponível no mundo atualmente tem eficácia de 100% contra o coronavírus. Sempre vai existir um grupo de pessoas vulneráveis que não vão estar protegidas mesmo vacinadas. Por isso a necessidade de se vacinar o maior número de pessoas possível para que essas pessoas vulneráveis sejam protegidas pelo coletivo. Aproximadamente 10 dias após a segunda dose, os anticorpos já estarão presentes.
porém a eficácia de cada vacina é muito diferente e temos sempre que avaliar caso a caso. Até a tarde desta quinta-feira, 1.136.300 pessoas haviam tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 aqui no DF. Dados preliminares da Secretaria de Saúde apontam que desse total, 711 pessoas perderam a vida para a doença. Isso representa 0,06% dos imunizados com a D1. E quando a gente soma a parcela da população que já tomou a D2 ou a vacina de dose única, o número é ainda menor. De 468 mil vacinados, 263 morreram, o que dá 0,05%. Nesta quarta-feira, o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, falou sobre a importância da imunização completa. Quando a gente sempre falou aqui que a gente sempre esteve trabalhando com a segunda dose guardada para aquelas pessoas que já receberam a primeira dose, porque é na segunda dose que imuniza, esses dois quadros demonstram claramente a necessidade de que seja feita a segunda dose corretamente. Por exemplo, em fevereiro deste ano, que nós fizemos apenas uma dose da vacina, nós tivemos 19 óbitos. Já em fevereiro, quem já tinha recebido a segunda dose, que no caso era a Coronavac, que era com 28 dias, apenas uma pessoa tinha ido a óbito. É um número muito representativo e demonstra que a necessidade da segunda dose é fundamental para que a pessoa esteja imunizada. E mesmo vacinada, a população deve manter os cuidados. Enquanto nós não alcançamos a imunidade coletiva ou a imunidade de rebanho, é necessário que os cuidados continuem, que se evite aglomeração, o distanciamento social tem que ser observado, higienizar as mãos constantemente e a máscara ainda é necessária e será assim por algum tempo. Agora nós vamos direto à cidade do Rio Quente, em Goiás, onde o restaurante de um parque aquático foi destruído por um incêndio. Lá está ao vivo a repórter Adriana Bueno. Boa noite para você, Adriana. Não houve vítimas, estou certo? Boa noite, Felipe. Boa noite para você. Boa noite para quem acompanha em casa. Graças a Deus não houve vítima. Mas o susto e a correria foi muito grande na tarde desta quinta-feira aqui no Hot Park, onde fica, o clube que fica dentro da pousada do Rio Quente. O incêndio teria começado por volta de 1h da tarde em uma vegetação e uma fagulha teria caído em cima do restaurante, que a cobertura desse restaurante aqui é de palha. Esse é o restaurante que fica dentro do parque aquático do Hot Park, na cidade de Rio Quente, ao lado de Caldas Novas, no interior de Goiás. É o destino turístico de milhares de brasilienses, por isso a gente traz a informação aqui para você que está em casa hoje. A notícia que a Adriana trouxe para a gente há pouco é de que não houve vítimas, graças a Deus. A perda parece ter sido milionária, mas foi só material e não houve vítimas. A informação que a gente tinha até poucos minutos atrás é de que o hotel e todo o complexo do parque aquático havia tirado os hóspedes dali para que nenhum dano e nenhum risco fosse provocado a essas pessoas. Mas como a Adriana mencionou ao vivo, ninguém se machucou, não houve vítimas. Muito bem. Eu vou te pedir licença para a gente fazer um rápido intervalo. O nosso jornal volta já. O comércio do Distrito Federal continua dando sinais de recuperação e um termômetro do reaquecimento das vendas são as vagas de trabalho que surgem. Só hoje tem 58 postos abertos. Quer ver no telão? Para vendedor pracista, que é aquele que visita o cliente para fazer a venda, tem salário de até R$ 1.980 mais benefícios. A exigência é ensino médio completo. Para vendedor de serviços, o salário é de R$ 1.100 mais benefícios e é preciso ter ensino fundamental completo. E ainda 4 vagas de vendedor abertas especificamente para pessoa com deficiência. Nestes casos, é para vendedor do comércio varejista. O salário ultrapassa, como você vê aqui na tela, R$ 1.600 e ainda tem benefícios. É preciso ter ensino médio completo. Todas as informações sobre as 58 vagas abertas você encontra no site www.trabalho.df.gov.br.
E olha, um levantamento recente da FEComércio mostra que as vendas aqui no Distrito Federal cresceram 20% nos meses de maio e junho, se comparado ao mesmo período do ano passado. E os lojistas dizem que foi do Dia das Mães para cá que o movimento melhorou. Luciana é empresária no ramo de moda feminina. Tem uma loja na Asa Norte desde 2018. Na pandemia, ela precisou se reinventar. A gente trabalhou bastante com delivery, coisa que a gente não fazia antes, né? Com a mala, marketing no Instagram, nos stories, nos status, de ligar para cliente, de mandar fotos todos os dias. A gente se reinventou e trabalhou duro para que mantesse a loja e ficasse com os funcionários sem ter que mandar ninguém embora. A criatividade da Luciana se somou a um fator importante, o impacto das vendas no Dia das Mães, que foi sentido aqui na loja dela, com um aumento de 80% em comparação com o mesmo período do ano passado. A Brenda é vendedora na loja de roupas há 3 meses. Um alívio para quem estava em busca de uma oportunidade profissional. E eu acabei encontrando o Instagram da loja, eu acabei vendo que estava contratando, aí foi que eu resolvi mandar um currículo. E graças a Deus eu consegui. E não foi só o Dia das Mães que ajudou a movimentar o comércio no primeiro semestre deste ano. O Dia dos Namorados também aqueceu o coração dos lojistas. De acordo com a FEComércio, o setor registrou em maio um aumento de 22,5% nas vendas em comparação com o mesmo mês do ano passado. Em junho, os comerciantes tiveram um acréscimo de quase 19% em relação ao mesmo período de 2020. O governo fez uma flexibilização dos horários de funcionamento e o ano passado, em 2020, nessas datas os comércios estavam fechados. E esse ano, com os comércios abertos e com a pesquisa feita pelo Instituto FEComércio, os comerciantes se motivaram, fizeram um bom investimento e tiveram as vendas bem acima da expectativa. Para este economista, o sinal de recuperação econômica ainda é pequeno, já que os números levam em conta as vendas do ano passado. A gente está voltando aos valores que a gente tinha antes da crise. Então é para ter um otimismo, mas é para ter um otimismo moderado. A crise ainda não passou e a economia ainda sente alguns sinais dela. Mas o especialista acredita que a vacinação contra a Covid-19 pode impulsionar novamente o setor. A partir do momento que as campanhas de vacinação elas começarem a se tornar mais eficazes, que um grande número de pessoas estão sendo de fato vacinadas, o que está acontecendo com a economia é que as pessoas estão tendo menos medo de sair à rua e os governos podem acabar adotando medidas de diminuição dessas medidas de isolamento social. No auge da crise, a Luciana, empresária que você conheceu lá no início da reportagem, decidiu mudar a loja de lugar. Seria uma forma de pagar um aluguel mais barato e atrair novos clientes. De mudança da Asa Norte para o Paranoá, ela conseguiu um desconto na locação do imóvel, o que possibilitou que ela expandisse no meio da crise. Agora, ela aguarda ansiosa pelo momento em que as vendas vão voltar a ser como antes. Que todo mundo possa estar vacinado e sair de casa para ir fazer suas compras. O nosso jornal volta já. Sabe aquelas faixas de propaganda que ficam nas ruas anunciando tudo quanto é coisa? Pois é, lá em Águas Claras elas são recolhidas e reutilizadas no plantio de árvores. Elas anunciam casas, apartamentos e promoções. As faixas de publicidade estão espalhadas pelas avenidas de Águas Claras. A cidade fica muito feia, fica suja, né? Porque é uma em cima da outra. Quem coloca ela aí talvez não saiba, mas pode ser multado em até R$ 1.870 pelo uso indevido de publicidade em área pública. Todos os dias, cerca de 200 faixas são retiradas pela administração da cidade e DF Legal. Acho que quanto mais tira, mais gente coloca as faixas e infelizmente eu não sei o que pode ser feito, né? Mas eu vejo que realmente há uma necessidade de um olhar melhor com relação a esse problema. O material recolhido nas ruas é reutilizado. Boa parte das estacas de madeira é doada para o parque da própria cidade de Águas Claras. Aqui, elas são usadas para dar sustentação às plantas, ajudam no crescimento e na sinalização das mudas. A gente prepara elas para fazer o tutoramento das mudas que a gente planta, que seria para evitar que o pisoteio, para evitar que as máquinas cortem durante a roçagem de manutenção.
e para evitar que ela cresça torta. E à medida que da necessidade, a gente vai amarrando ela no tutor para direcionar o crescimento de forma retilínea. Se não estivessem aqui, as madeiras seriam descartadas como entulho. Ele ia ter um destino, por exemplo, o lixão, que talvez ia iniciar um incêndio florestal. As estacas são preparadas para o uso no viveiro do Parque de Águas Claras. O local tem cerca de 7.000 mudas, que são plantadas aqui e também doadas para outros parques do DF. O projeto conta com a ajuda de voluntários, como o seu Dorval, que coloca as mãos nessa terra há 3 anos. Plantar uma plantinha no campo, ou até mesmo aqui no viveiro, e ver ela crescer, é a mesma coisa que você vê um filho crescendo, nascendo, desenvolvendo. É muito gratificante. Eu adoro esse trabalho. Ele veste a camisa mesmo e faz jus ao que está estampado nela. Eu amo, eu cuido. Assim, como cuido, hein? Parabéns! Amanhã a gente se vê 15 para meio-dia no SBT Brasília, primeira edição. Boa noite, até amanhã. Tchau!